Queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Agora eu vou fazer mais um vídeo, né, mais explicativo, e nos próximos vídeos nós vamos fazer a parte matemática da coisa. Existem situações aos quais nós temos vários pagamentos a serem feitos. Parcelamento de alguma determinada coisa, por exemplo, você está parcelando uma TV. Né? Então você não paga só em uma vez, você paga em várias vezes, ou às vezes você combina com alguma outra pessoa, com alguma outra empresa, formas de pagamentos diferentes. Nos vídeos anteriores nós vimos na questão de equivalência financeira, mas nós vimos no período único. Então nós vimos como é que seria, sei lá, o valor de hoje dado determinados juros daqui a 5 meses ou vice-versa. Só que agora nós vamos começar a tratar sobre equivalências financeiras com vários pagamentos. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui 3 parcelas de um lado, né? Eu tenho que pagar 3 parcelas, mas eu quero pagar elas em 5 agora. Ou o contrário, eu tenho 5 parcelas a serem pagas, mas eu quero pagar em 3. E eu quero uma questão, eu quero que esses valores sejam equivalentes, tá bom? Então assim, eu vou ter o pagamento A1, mais o pagamento A2, mais o pagamento A3, mais o pagamento A4, eles têm que ser igual a B1 mais B2 mais B3. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho os meus pagamentos atuais, vamos dizer assim, eu tenho 4 parcelas a serem pagas, eu quero renegociar, vamos dizer assim, em 3, em 2 ou 1, em 15, seja lá o que for, mas eu quero ter a equivalência financeira entre essas duas contas. Ok? Partindo disso, como é que é o nosso cálculo, como é que é a matemática da coisa, pelo menos continuando falando, nós estamos tratando aqui de juros simples, né? Então nós estamos falando sobre o montante, beleza? Que é o valor ao qual incide juros, nada mais é do que o capital vezes o quê? 1 mais juros vezes tempo. Veja que o tempo está aqui. Se o tempo estivesse aqui no expoente, aí nós estaríamos tratando de juros compostos, mas aqui nós estamos tratando simplesmente sobre o juros simples. Ou seja, o tempo do que nós estamos falando, ele é simplesmente proporcional. O montante nada mais é do que o proporcional do tempo sobre os juros. Tá bom? Vamos dizer assim, quando a gente está tratando sobre juros simples. É simplesmente um múltiplo dele. É um múltiplo simples, um múltiplo linear. Tá? Como não tem nenhum expoente, né? O expoente não é maior que 1, então nós estamos tratando sobre uma função linear. Tá bom? Se fôssemos tratar o contrário, aí simplesmente teríamos aqui o capital, nada mais é do que o montante sobre 1 mais juros vezes tempo. Ok? Exatamente isso. E o que esses dois cálculos têm a ver, principalmente com aquilo que a gente está tratando lá em cima? Depende da percepção daquilo que nós estamos tentando calcular. Percepção, não só percepção, em si a parte objetiva, que é o cálculo, mas pelo menos aqui que nós estamos tentando entender o conceito, vamos entender o raciocínio sobre isso. Imaginemos que eu tenha uma conta atual, beleza? Uma conta atual é o seguinte, eu tenho que pagar um valor X daqui 3 meses, eu tenho que pagar um valor X1 daqui 6 meses e eu tenho que pagar o valor X2 daqui 9 meses. Beleza? Então são futuros. Eu tenho prazo 0, que é o atual, eu tenho X para pagar daqui 3 meses, tenho X1 para pagar daqui 6 meses, e tenho X2 para pagar daqui 9 meses. Ou seja, eu tenho várias e um prazo de uma porcentagem de Y% ao mês. Beleza? Por enquanto estamos tratando aqui só de variáveis mesmo. Imaginemos que o que nós vamos calcular agora, nós estaremos adiantando parcelas. Então nós estamos tratando de quê? Temos que pensar qual que é o prazo inicial que nós estamos pensando no nosso cálculo. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui que nós estamos pensando sobre a data focal. Isso é um conceito interessante que nós estamos tratando aqui. Tá bom? Então, assim, quando nós estamos falando sobre uma data focal menor,
Quando nós estamos tratando sobre uma data focal menor, estamos pensando de um adiantamento, vamos dizer aqui. Quer ver? Ó? Não tem muito o que falar aqui na questão do livro. Tá? Como nós estamos pensando numa percepção de adiantamento, digamos que eu queira pagar um Z atualmente e eu quero dividir em mais, sei lá, mais uma parcela, mais um Z1, por exemplo. Então aqui eu tenho um adiantamento de um determinado valor e eu pago, sei lá, daqui 2 meses. Eu quero adiantar a bendita da minha dívida. Veja que eu tenho 3 parcelas futuras aos quais esse valor, esses juros, seria capitalizado em cima deles. Beleza? Então seria múltiplos deste meu valor, deste meu capital. Então nós estamos tratando aqui, nesse quesito, pelo menos atualmente, estamos tratando de montante. Montante, nós estamos incidindo o nosso juros a partir da multiplicação do nosso capital. Tá? Eu estou falando sobre termos mais matemáticos em cima da fórmula. Se tiverem com dificuldade de entender, comentem aí, eu falo mais sobre o assunto. Tá bom? Mas pelo menos aqui do lado esquerdo, nós estamos tratando sobre multiplicações ainda. Estamos falando sobre valores futuros. Deste lado ao qual nós queremos ter a nossa equivalência financeira, estamos pensando sobre o quê? Estamos pensando sobre adiantamento. Então, quanto mais tempo eu poupar, quanto antes eu pagar, menor é o valor do menor é o capital ao qual eu tenho que pagar. Concordemos com isso? Espero que sim. Então, quando nós estamos pensando neste cálculo, os prazos que nós vamos calcular, os valores que nós vamos calcular tentando obter o quê? Tentando obter o capital, tentando obter valores antecipados. Nós estamos querendo diminuir essa incidência de juros em cima daquilo que nós estamos tratando. Então, partindo disso, esse meu valor atual que eu quero pagar, né, então vai ser o quê? Vai ser o meu X sobre aqui, tá. Vai ser sobre 1 mais os juros vezes o tempo. Neste caso, o tempo que nós estamos tratando é 3, né? Pois afinal seria uma parcela daqui 3 meses, né? Vezes 3, 3J, mais, aí o X1 seria 1 mais 6J, e aqui seria X2, 1 mais 9J. Tem que ser igual ao quê? Tem que ser o valor Z que eu estou pagando, mais o Z1 sobre 1 mais 2J. E veja que o J, ele mantém-se aqui, ele mantém-se aqui, ele mantém-se aqui e ele mantém-se aqui. É o mesmo valor de juros que vão ser decorrentes deste mesmo prazo. Então, assim, nós estamos tratando sobre prazos diferentes, o montante tem que ser equivalente, só que como nós estamos pensando em um adiantamento da dívida, vamos pensar assim, nós estamos pensando no quê? Nós estamos pensando sobre o capital. O valor total vai diminuir, dado que o prazo ao qual eu estou fazendo, o prazo ao qual eu vou ter é menor, porque eu estou diminuindo a minha dívida, estou diminuindo o tempo ao qual essa dívida vai estar correndo, então a incidência de juros em cima disso vai ser menor. E, na verdade, vai diminuir até, porque afinal de contas eu não tenho esse determinado juros correndo, né? Eu estou dividindo esse valor sobre o valor ao qual seria a incidência desses juros. E é claro que nós estamos tratando aqui sobre juros lineares, estamos tratando sobre valores lineares, juros simples, então por isso que a fórmula é desse jeito. Mas imaginemos o seguinte, imaginemos que eu tenho essas duas aqui, só que eu quero pensar em uma coisa diferente. Eu quero pensar sobre digamos assim, que eu vou pagar 10 conto agora, né? Eu vou pagar em torno de 10 mil, seja lá 10 mil, X mil, seja lá o que for que eu vou pagar agora, tá bom? Só que eu vou pagar isso daqui tanto tempo, daqui, sei lá, no final do prazo, daqui 9 meses, por exemplo. Eu quero pegar esse valor e esse daqui, na verdade, eu vou pagar esse valor inteiro, esses 10 mil mais esses juros, daqui os 9 meses, que é quando terminar esse prazo. Então, eu estou querendo postergar, eu quero realmente, por motivos, eu vou pagar os juros dessa bodega e é isso aí. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter
a percepção, ou seja, o cálculo que eu vou estar fazendo em cima disso vai ser diferente. Como eu vou pagar somente no final a coisa, então esses juros serão incididos em cima do meu valor. Por quê? Porque eu vou postergar esse pagamento. Eu não vou pagar daqui 3 meses, não vou pagar daqui 6 meses, não vou pagar daqui 9 meses, eu vou pagar só quando terminar tudo. Quando terminar esses valores, eu vou pagar esse bendito desse meu resultado, para ser mais exato. Então, como é que eu faço? Então, eu simplesmente vou pensar no quê? Eu vou pensar no x, ao qual vai incidir esses juros, 3j mais x1, 1 mais 6j. 6j porque é o exemplo que eu estou falando que os pagamentos são daqui a alguns meses, tá bom? 3 meses, 6 meses, 9 meses. No próximo vídeo nós vamos fazer um valor mesmo, nós vamos colocar determinados valores. Aí 1 mais 9j vai ser igual a z, ou seja, esse valorzinho que eu já ia pagar de antecipado, que eu estou colocando aqui, tá? Que vai incidir esses juros, mais 9j, mais, neste caso, vai ser também o z1, né, que é a diferença dessa bodega aqui, que vai ser 1 mais 9j também. 0,9, na verdade é 1,9, né? Porque é 9 porque aqui é a multiplicação do bendito do meus juros, tá? Que é a diferença do prazo que eu vou colocar, né? Perdão, aqui é 2j. Beleza? Então, o que eu estou falando aqui? Qual que é a diferença disso? A diferença é que eu vou estar capitalizando esse bendito desse meu valor. Tá? Então, eu vou estar diferenciando esse valor. O prazo ao qual eu estou pensando não é o atual, o prazo é daqui tanto tempo. Ou seja, minha data focal é diferente, é uma data focal futura, não uma data focal atual. Tá? Quando nós estamos pensando sobre datas focais futuras, ou seja, estamos pensando em postergar nosso pagamento ou pagamentos, nós estamos pensando neste modo aqui de cálculo. Quando nós estamos falando sobre adiantamento, pensamos sobre esse. Descontamos os juros. Quando nós estamos pensando sobre futuro, nós capitalizamos esse bendito desses juros. Beleza, meus queridos e minhas queridas? É um pouco complicado agora, talvez, né? Mas no próximo vídeo a gente já começa a fazer o cálculo sobre isso. Beleza? Beijo na bunda, até mais!